Aaron Roberts, ele era um escritor, a gente pode dizer medíocre, né? De sci-fi. Não tinha bombado, né? Ele não bombou. Não fluiu. E o cara tentava emplacar as obras dele e não encaixavam. Tem um filme bem maneiro, cara, que é com... O Mestre. O Mestre, perfeito. É do Paul Thomas Anderson. Né? É do Paul... Exatamente, cara. Muito bom. Que é do Magnolia, né? Embriagado de Amor. E mostra a história. Eles não citam o nome dele, né? Fica uma com o Mestre. É com o Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman. E com o Coringa. Sim, não é com ele? Joaquin Phoenix, é. E mostra o início dessa transformação do Hubbard. Da literatura pra religião, né? Exatamente. Mas é um filme paradão, né? Pra quem... Tem gente que vai... Paradão. Pô, filme não acontece nada. Não tem a gente avisa logo. Exato, não tem nada a ver. Não tem Kung Fu, né? Não tem Kung Fu. Mas é um cara que... Ele até tava enrolado com o IRS, né? Sim, negócio de ele morava num barco. Ele morou no barco, porque senão a receita... Era uma história dessa. Posso estar lembrando? A receita ia pegar ele... Tinha umas capivaras. Umas capivaras, assim. E aí o cara, ele... De escritor de sci-fi, ele começou ele adaptou, resumindo pra caramba, alguns dos elementos dos livros dele, tipo o George Lucas começa a falar, não, porque a força na verdade é real. E ali no meu livro eu botava ela disfarçada, mas na verdade funciona desse jeito. Ele foi criando esse sistema que virou a cientologia. Você falou que ia elogiar, qual que é o elogio aí? Eu acho que, assim, a gente pra 3D, pra gente já elogiar logo, né? Exatamente, Eu aprecio a caretice do cara. Tá. Enquanto um colega escritor de fantasia e sci-fi... Cafonice. Não fala isso não, depois tu aparece com a religião aí. Aí eles vão recuperar o episódio. Agora eu tô entendendo. Você sentiu? Agora eu tô entendendo. Já tá na maldade, ele já tá na maldade, O cara fez a transição, o cara conseguiu transformar o Desvendei o projeto dele. Em uma religião, meu irmão. É esse cara aí? Esse aí, ele mesmo. E o cara... Mas você lembra da história dele com Jack Parsons? Não. Que essa que é a boa. Essa é a boa. Eu fiz a ponte pra você. Que tem a ver com Hollywood. Tem a ver com Twin Peaks também, porque Twin Peaks meio que conta essa história. Pois é, como é que ele se infiltrou em Hollywood? É isso que a gente tem que... O que acontece? A gente sabe que tem essa influência ocultista nas artes. Tem determinadas ordens que são específicas até para cada arte. Tem uma que é mais direcionada para música, outra é para o cinema, outra é para literatura e por aí vai, poesia. Tem esses nichos, né? A OTO, Ordo Templi Orientis, é aqui o Raul Seixas fazia parte, por exemplo, né? E o Paulo Coelho também. Apesar de que Paulo Coelho diz que pediu kits, né? Que pediu para sair. Pediu para sair. Mas o chefão lá falou que uma vez... Flamengo sempre Flamengo. Flamengo até morrer. Pra quem é do Rio, né? Muito bom. Eu sempre acho que Flamengo é uma coisa do Rio, mas é nacional, né? Nacional, Às vezes eu vou fazer piada com o Flamengo em outro lugar, acho que mas eu sou mas é um boneco do Vasco que tem aqui no tem um cenário. boneco, Queria deixar claro, tá? Não trouxe, pô, você enxerga bem. Mas você é vascaíno? Pra caramba. Então, eu sou tricolor aí, tá? Mas não manjo nada de futebol, né? Sou por causa de tradição familiar. Quando meu pai pergunta, Fluminense. Bora, Fluminense. Só pra manter a tradição. Então, a OTO é aquela que inspirou os artistas, tanto na música quanto no cinema. A OTO é originalmente alemã, vem da Floresta Negra da Bavária, de onde saem os Iluminados da Bavária lá, né? E isso, o Crowley... Depois que ele sai da Golden Dawn, ele acaba assumindo o controle da OTO. Exatamente. E ele contrata um cara para ser o chefe da filial norte-americana, que é o Jack Parsons. O Jack Parsons é o cara que ao mesmo tempo estava fazendo foguete para a NASA, com a JPL, que é Jet Propulsion Laboratory, e a Parsons Company, e ao mesmo tempo ele liderava a OTO, tudo ali em Pasadena, na Califórnia. No mesmo trevo tinha de um lado a JPL, Parsons Company e OTO. Então ele uniu não apenas o ocultismo com a ciência, mas o ocultismo com Hollywood. Porque era onde a galera ia tomar os passes ali ou fazer as iniciações, né? E ele se aproxima do Ron Hubbard nessa época. E eles começam a ficar meio amigos e seguir as cartilhas que Crowley estava mandando, né? Porque qual é a ideia do Crowley, da Telema? Trazer à tona a nova era ou a era de Aquários, né? Que na verdade é a era de Horus, que é o cristianismo deixar de ser a grande referência e Horus voltar a ser essa nova referência. E ele bota uns nomes diferentes de Horus, Har, Kur, Nuit, uns nomes estranhos, mas é Horus, né? A gente sabe que é Horus.
Então, porque Horus também é o tal do filho divino, porque ele é filho de Osíris com Ísis e tal. Então é como se fosse o Cristo esotérico. Tem aqueles paralelos com Cristo. Os paralelos que a gente falou aqui naquele episódio sobre Sociedade Secreta, quem não assistiu, né? Eu mostrei na arquitetura de Washington esse projeto, né? Que Washington foi construída pelo pessoal da maçonaria e tal, eles dão essas deixas, né? Então o que acontece? O Crowley tinha um entendimento que para trazer essa era nova, ele teria que primeiro fazer uma alquimia mental na humanidade, mudar a mentalidade do ser humano, e a melhor maneira de fazer isso seria por Hollywood, pelo grande sistema de propaganda, né? Mudar a mente e o coração da humanidade, saindo do cristianismo e indo mais pro ocultismo, o que hoje está plenamente estabelecido, né? Só se eu olhar um showzinho da Taylor Swift aí, né? Eras, né? Ou do próprio The Weeknd, você vê que é bem, né? E não vamos nem entrar no cubo negro, né? Nem precisa chegar nesse ponto. Não vamos nem entrar no cubo negro. O que é o cubo negro? É porque eu não acompanho esses artistas. Cubo negro? Não vou dar uma o cubo negro teoricamente é uma religião que ela é tão oculta que ninguém sabe que ela existe. Eita. Mas que um dos bastiões é inclusive a Madonna, eles veneram Saturno, como se Saturno fosse o grande deus dessa religião, e que Saturno influencia diretamente tudo que acontece aqui na Terra. Assim, bem resumindo bem, assim. E lembrando que na mitologia romana Saturno é como se fosse o Lúcifer. Exatamente. E aí tem as Saturnálias, que é o nome romano para as bacanalhas, que era do Baco, né? Aí, ó. Tô ligado. Por isso que eu sei. E na capa, a capa anual da The Economist, eles sempre soltam capas semanais, mas tem a capa anual prevendo, e ele sempre acaba acertando, né? Tem a foto do Trump, tem a foto do Zelensky, tem mísseis, tem grades, tem um monte de coisa. Tem uma Mine was better. Tem a Jane Austen, né? Isso aí. E no topo da capa tem Saturno. Exatamente. Aí a galera do Paranauê já falou, entendi. Em vez de ser... acho que é Jupiter Rising, né? Que é aquele filme das irmãs Wachowski. Acho que é a Ascensão de Júpiter, né? Bem ruim, Agora é Saturn Rising, né? Saturno. E aí na mesma semana que sai a capa, sai uma matéria da revista New Yorker, que eu achei, assim, bem anacrônica, mas interessante. Eles falando, Trump tá voltando ao poder e ao mesmo tempo em que a gente está vendo um alinhamento de Júpiter com a constelação tal, que eu não manjo muito de astrologia, e isso... é a mesma configuração dos astros que aconteceu na época da Revolução Americana e Francesa, então espere grandes revoluções e mudanças drásticas. Falei, caramba, hein? Será que é o Saturno que tá reinando agora, né? É o ano da laranja. Estranho. Aí o que acontece? Crowley tem essa ideia. Precisamos mudar a mente da humanidade, influenciando a cultura. E aí... a contracultura é 100% Crowley. Sexo, drogas e rock and roll. O movimento hippie é 1.000.000% Crowley. É materialização do projeto dele. Sem você entender o dedo de Crowley, já que 3D tá aí, vamos usar essas metáforas, né, de dedo. Sem você entender o dedo de Crowley ali, você não consegue entender o que tá rolando. Porque antes do movimento hippie veio o beatnik. E o beatnik é 100% crowleyano, Absolutamente. né? A The Doors é meio transição ainda, né? Você vê The Doors bem crowleyano. E o William Burroughs, que era um dos famosos escritores dos beatniks, era Crowley 1000% então também. O caminho foi esse, pra ele. Foi aí. Não, mas aí deixa eu contar o ritual. Crowley liberou algumas entidades que estavam em outras dimensões e trouxe para nossa dimensão, como o Lam, que era um arauto de Horus, mas eles precisavam liberar pra quem gosta de Marvel, a Feiticeira Escarlate, não é a Mulher Escarlate, que é aquela figura na Bíblia que é a meretriz da Babilônia, né? Então, o Crowley fez o rito de Amalantra, liberando o Lam, e eles precisavam fazer o rito de Babylon, o Babylon Working. E o rito de Babylon seguia o que Crowley escreveu num livro de ficção chamado Moonchild. Moonchild é o Mágico de Oz. Tem um quadrinho bonito cuspido também, escarrado. Que é do inspirado também, né? Child. Então, sabe o que eu lembrei outro dia, Vilela? Eu tinha te mostrado o tarô do Crowley. Sim. Que o desenho é sensacional. Tem um tarô do Salvador Dalí também, cara. Que é animal também, eu lembrei. O desenho, assim, impressionante. Alguns aparecem, a figura dele, né? Mas é legal o desenho. Então, o que eles fizeram? A inspiração é no Moonchild, que é a mesma coisa que o Mágico de Oz. Qual é a história? Tem um bruxo, só que em vez de ser bruxa, é bruxo. Tá. Um bruxo do bem e um bruxo do mal.
E aí o bruxo do bem descobre que para levar a humanidade para um outro patamar de iluminação, eles têm que gerar uma criança dentro de um ritual. E essa criança vai ser uma espécie de messias da nova era. Ou aquilo que na nova era chama de Maitreya, o Lorde Maitreya. Então, só que aí o bruxo do mal não quer que isso aconteça. Essa Golden Age, essa era de ouro retorne, a era pagã. E ele tenta impedir o projeto e matar a criança. Então é tipo alguém tentando matar o bebê de Rosemary, uma coisa assim, né? O Damien lá da profecia, né? Então essa história. É claro que o Crowley ali, ele é o bruxo do bem no livro, né? Acho que é Cyril Grey o nome. E aí o que acontece? Isso que a gente acha que é uma literatura, na verdade ele acreditava nisso. Sim. E ele passou essas coordenadas pro Ron Hubbard e pro Jack Parsons. Então a missão era eles criarem esse filho divino. Só que antes eles precisavam liberar o espírito da Babilônia. Para, numa relação com uma mulher incorporada pelo espírito da Babilônia, nascer esse filho que seria uma espécie de um Messias esotérico, ou para os cristãos o anticristo. Sim. Eles fizeram esse ritual em 1947, se eu não estou enganado, acho que em junho. Logo... Roswell. Perto de Roswell, tem tudo a ver. Na mesma época e numa região próxima também. Época. E aí eles fazem o Babylon Working, o ritual de Babylon, e nessa mesma época aparece uma mulher chamada Marjorie Cameron na vida deles. E aí o Jack Parsons começa a namorar com essa mulher. Só que o Ron Hubbard deu um olé nele, pegou a mulher pra ele, deu um somebody. Olha E fugiu com essa mulher no barco. Lembra do barco? Olha aí. Você falou do Eu barco? tenho um barco. Olha aí. Ah, não resiste. É. Olha aí. Né? Aí rola a lenda que começou uma briga entre os dois eram muito poderosos como bruxos, e aí o Jack Parsons fez uma magia lá que caiu um temporal lá onde o barco tava, eles quase morreram, tipo um bilionário outro dia aí que no início do ano que tava lá, não sei, em Cannes ali na França, aí tinha assim, sei lá, 50 barcos, aí caiu um temporal só em cima do barco do cara, dele. afundou, ficou Raio. tudo, como assim? Foi encomendado. Eu acho que foi Acho já que foi na maldade ali, encomendado, né? Caceta. Então começou uma briga entre eles. Nessa briga, o Ron Hubbard se isolou, nunca mais apareceu em público, ficou um cara altamente recluso. E o Jack Parsons acabou morrendo numa explosão no laboratório dele. Que ninguém. Aí alguns caras falam que a CIA matou ele, porque ele sabia de muita coisa e tal. Então, assim, Hollywood está envolvida nessa maluquice toda. Sim. São esses caras. E hoje não é por acaso que Tom Cruise e essa galera, né? O John Travolta, muitos atores também. participam da linha Hubbard. São poucos os que saíram e falam John hoje. Travolta, Tom difícil. Cruise e quem mais de famoso? Assim? Eu só me lembro pega uma desses lista dois, aí. né? Uma que eu sei que era e saiu, não sei se vocês lembram, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela fazia aquela série The King of Queens, Sei. que é com o Kevin James, e ela fez parte da Participou lá. até o nível em que ela foi orientada sobre a grande verdade. Sei. Sobre o Lord Zeno e como Entendi. que o universo tal, blá blá blá. Cara, essa parada de Lord Zeno me pega muito. ali cara. que ela falou parece assim, muito cara, muito vilão do super-homem, Mas né? Star né? Trek, É aí né? que você vê que o cara escrevia mal. É, exatamente. Aí que você- exatamente. quando Eu achei que ele ia entende a elogiar na moral mesmo, ele tá zoando. Uma propaganda enganosa. E quem meio que vazou mesmo, assim, de forma viral a verdade da cientologia foi o South Park, né? Com aquele brincando, episódio né? deles, Sim. eles resolveram contar pro mundo, comprar uma briga mesmo e falar, olha, isso que é a cientologia. Eles contam a história lá do Lord Zeno, né? Sim. Que é o imperador do mal, que matou todas as pessoas do universo, chupou todas elas com um aspirador gigante Cara, e cuspiu na terra, né? isso E aí é muito zoado. É mistura de Thanos com Highlander, assim. então a ideia, tô resumindo Cara, pra é caramba. muito zoado. É A muito ideia de que zoado. cada um de nós tem centenas ou até milhares, sei lá, de almas de planetas diferentes. A gente tem vários alienígenas dentro de nós. E que os nossos transtornos emocionais, depressão, transtorno de personalidade, etc., seriam, na verdade, manifestações desse monte de vozes que nós temos dentro de nós. E o método da cientologia
é o único método que consegue alinhar você para Entendi. que Resolver essa DR dos vários Resolver alienígenas essa DR. morando dentro da pessoa, né? Viu? O Tom Cruise deu sorte que ele encarnou um alienígena mais pintoso, mais né? pintoso não. É. Não, e o homem sem medo também, né? Porque o cara faz os É, próprios kamikaze, stunts, é. né? O cara faz as De próprias repente ele cenas de sabe que ele não ação, vai né? morrer. O que você faria se você não soubesse que ia morrer, 3D? Porra, Você já faria fez a muita mesma coisa achando que você não vai eu já fiz muita coisa. Eu não tenho medo. Não. Eu ia pegar umas ondas maiores, né? Se tivesse essa segurança, né? Pois é, a minha dúvida é a seguinte: vocês acham que o Tom Cruise ele crê na religião Não, da eu acho cientologia? que ele se aproveita. Ou ele só se aproveita? É um garoto propaganda? Eu acho que ele se Acho que aproveita. ele Eu acho que crê, ele não cara. crê, não, cara. Eu acho que ele até acho que ele termina sabe num utilizar casamento por causa Pro disso. filho, o negócio de placenta. Acho Ou que ele ele tá leva a sério. dentro Então, demais, mas ele é- tá tão inserido que a galera fala assim, meu irmão, simplesmente fala que tu acredita, porque se tu sair, a gente vai falar todos os teus podres, vai acabar com a tua vida. Tem isso também, né? Mas eu acho que eu tenho a impressão que ele acredita. Eu acho que ele é um já garoto- acreditou. Eu acho que ele já acreditou. Eu acho que hoje em dia ele vive no flow da parada, sacou? Ele vive na coisa Desculpa, ali. essa agarrado palavra não ali. pode falar. Ah, falar que não, respeita aqui, pô. Perdão. Aí, Li a palavra errada. Desculpa. Lembrei aquele dia Fala pode pá. que eu falei, vai ser, depois do apocalipse vai dar Emily. Pô, não pode falar isso. Pô, Emily vai dar merda, né? Pô? É porque faz o M, era na época do Paulo Eu nem me lembro, eu Marçal. demorei. No dia seguinte eu mandei o WhatsApp. Pô, só agora eu entendi, meu. Caraca. Palavras proibidas. Isso aí é de um documentário. Pô, se me sabe lembro que eu me bem. lembrei agora? Sabe quem que é da Cientologia também? Seinfeld. O quê? Não. Jerry não, Seinfeld. pode Ele é ser. judeu, cara. Como é que Oi, é? então, mas ele agradece a Cientologia, ele tem várias entrevistas dele falando assim, graças à Isso Cientologia... é o seguinte, se vocês entenderem. 3D. Esse é um xadrez 4 dedos, você Vai- nunca vai vai- entender. Você vai fazer sentido agora, vocês. O 3D, Vilela, ele não gosta de Seinfeld. Ah, tá. Ele Ele quer acha- queimar os caras, né? Ele acha que Seinfeld é sem graça. Entendi. Não é sem graça, super sem Então, graça. onde ele pode descaracterizar? Ele descaracteriza. aproveita. Cara, vou pesquisar aqui agora. Foi eu vou meio jogar. antissemita essa sua declaração, Não, tá? Vou não, deixar peraí. aqui registrado um pouquinho. Você e Mel Gibson, tá? Ó, aqui, ó. E ele pelo menos tava bêbado. Na verdade, ele tava possuído pelo alter ego dele, que é o Bjorn. Fala, tu. Essa história eu não Tu quer contei. falar alguma coisa, levantou o dedinho. Entrevista Fala, na cara. BBC. É que na segunda a reportagem aqui, que eu vi dos famosos que fazem Participam parte lá? da Cientologia, Jerry Seinfeld realmente participa. E aí? ó. Eita! Mas tu leu onde? Buia! Ah, não, do UOL, isso aí não. Terra, É da UOL. é da UOL. É, ó, Olha, Mano, essa fonte aí. Nem só Tom Cruise e Jerry Seinfeld são membros da igreja Cientologia, ou seja, e a foto ainda é do Will Smith. Will Smith é, né? também? É, então, é porque tem uma... Will Smith tem um- é rola- aquele- Aquele não. tapa. Oi? Você acha que tinha uma incorporação ali de... é. Foi um tapa com 1000 almas dando tapa no Chris Rock? Não, então, a parada é, existe uma coisa, a pessoa não necessariamente, ela é tipo, é igual o católico não praticante, É, sabe? tem isso Tipo, também. rola uns cientologistas não praticantes, Tá. Entendi. sacou? Ele só tipo, manda o dízimo ali. só o dízimo. exatamente. Rola uma parada dessa, cara. Então o Seinfeld é um desses, o Will Smith é um desses, rola uma parada dessa. Eu gosto mais agora do Seinfeld ainda. Aí. Só de raiva, né? Só de raiva. Agora, a gente tá mencionando o Will Smith aqui. Vale a gente puxar o Will Smith sobre... Pode Smith falar mais é- do Scientologia. Nesse Ah, é, documentário, os caras falam que Desse gravam além, né? algumas confissões da pessoa, que ela fala muita coisa e depois Aham. usam como... É pra te prender, usariam contra se você quiser método sair, né? antigo, né? Porque É. a igreja de Roma acabou virando o maior sistema de inteligência, que o cara lá se confessar, ele de sabia. tudo. Então, isso aí Ué, a eu ia ex do- comentar. Método já clássico, A né? ex do Tom Cruise, ela saiu mesmo. Kate Holmes, É, a né? Kate Holmes, ela saiu mesmo. Mas já, o que se fala na boca pequena aí por trás das cortinas de Hollywood é que ela teve que fazer alguma parada pro Tom Cruise, sacou? Tipo, alguma coisa, algum trabalho. Entendi, um serviço. É, ali. um serviço qualquer, sacou? Pra ele poder brigar lá dentro pra liberarem ela. Então, Entendi. tipo assim, ela pagou um preço. Foi uma negociação Ela pagou um tensa. preço. É, exatamente, Eu ela achei que pagou tinha um sido preço. simples, assim, dela querer sair Não. e não quero ter a ver com isso. E o cara fala, não, mas eu não posso sair. Aí ele não tem relação nem com a filha, não é isso? Que... Acho que é, eles estão afastados. Ele não vê. Eu só Pelo que eu comentar ouvi. assim, isso aí, pra quem quiser catar, isso é um documentário, eu acho que produzido pela CNN.
Isso aí deve ter uns 5 anos. É. E esse documentário ele foi assim meio escandaloso, porque pela primeira vez eles conseguiram essas imagens do Tom Cruise nesse púlpito aí, fazendo esses monólogos, e aí mostra ele agradecendo, ele olha pro retrato do Alan Robert e fala: obrigado, Ron, estamos aqui ao seu serviço. Então foi um bagulho assim. Imagina as relações públicas do Tom Cruise pra tentar resolver essa merda, né? Pra contornar isso aí, né? Então assim, e é um culto que tá envolvido com extorsão, com sequestro, com um monte de treta que a galera pode pesquisar Tem depois. aquela Ele que entrevista falou na dele pra 3D, Oprah, foi ele né? que Que ele falou, né? pula, que ele tá muito loucão, né? Aí, ó, Tranca aí, protege aí vocês, deixa Tô aqui. fora. Tá comigo aí. É ele, ó. Cientologia, Falou que ia elogiar, pô. tamo junto, vamos conversar pra transformar os paraxins de carvão na próxima Bora. religião aí né? Demorou. Não, se eles prometerem que o bunker bate 1 milhão até o meio do ano que vem, eu viro Porque também. Aí eu chamo Tô todos dentro. vocês. Aí todo mundo aqui pode ser. Ó, vocês estão reclamando? Todo mundo aqui pode ser. Como é que chama? Bispos Bispos, bispos da nova Sacerdotes, apóstolos, né? da religião de Curral. Mentores, né? Olha aí. Estão convidados, Beleza. tá bom? Eu gosto.